Eu saúdo a amada igreja, a paz do Senhor. Vou ler aqui a palavra do Senhor em 1 Samuel 17, que fala assim: Davi e Golias. E quando os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Dami, entre Socó e Azeca, Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elam, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os israelitas aí se posicionaram em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2 metros e 90 centímetros. Golias, ele tinha 2 metros e 90 centímetros, quase 3 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas de Golias usava caneleiras de bronze e Golias tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. As hastes da sua lança, as hastes da lança de Golias era parecida com uma lançadeira de tecelão. A ponta da espada de Golias era de ferro, pesava 7 quilos e 200 gramas. O escudeiro de Golias ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Golias perguntou para as tropas de Israel, fez essa pergunta: não sou eu o filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem. Golias disse para o exército de Israel: escolha um homem para lutar comigo. Ele estava se achando, por causa do tamanho, por causa das ferraduras dele, que ele estava se vestindo. Ele estava se achando. E o Golias disse: se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Então, Golias aqui, ele se achava tão poderoso a ponto de querer desafiar o povo de Israel. E Golias acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados com a palavra do filisteu. Saul o chefe do exército, ele ficou apavorado.
e atônito, e todos que estavam ali com ele. Davi era filho de Jessé, o Efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. E Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul. Ora, manassuia, e voltava para apacentar as ovelhas. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde. O filisteu, durante 40 dias, ele se aproximava de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grão tostado e 10 pães e leve-o depressa a seus irmãos no acampamento. E Jessé, ele disse a Davi: pegue as arrobas de grão tostado, Davi. Pegue 10 pães e leve depressa a seus irmãos no acampamento. E Jessé disse: leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos, Davi. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Então, Jessé falando assim para Davi, dando as ordens, dizendo como que Davi devia ir, fosse levar os pães, né, a comida para eles, e os pães, a arroba de grão tostado, 10 pães, e fosse levar os queijos ao comandante, né, a unidade deles. E ele visse como se encontravam os irmãos dele ali, né? Que Davi disse como se encontravam os irmãos. E veja como estão, se eles estão bem. Veja que se seus irmãos estão bem. Jessé dizendo para Davi: eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Davi chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Os dois exércitos, os exércitos de Israel e os exércitos dos filisteus, estavam se posicionando quando Davi chegou. Em linha de frente, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os irmãos.
Davi foi saber para a linha de batalha para saber como era que os irmãos dele estavam. Enquanto Davi conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. O desafio que ele sempre lançava. Há 40 dias, o Golias vivia lançando esse desafio para o exército de Israel. E Davi ouviu Golias lançando esse desafio. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Quando os israelitas viram o homem, eles fugiram, todos os israelitas fugiram cheios de medo. Mesmo antes de começar a batalha, eles já fugiram só de ver o homem. Eles já fugiram. Mesmo antes de começar a batalha, eles já fugiram. Mesmo antes de só em ver o homem, o Golias, os soldados já fugiram e Saul com Saul. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Já fugiram cheios de medo, só de ver o homem já fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. Isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Veja o que ele está dizendo. Tudo assustados, com medo de Golias, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que recebera o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Davi perguntou o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel. Ele queria saber o que receberá o homem que vencer, que matar e salvar a honra de Israel. Matar o filisteu e salvar a honra. Porque ali Davi estava preocupado em salvar a honra de Israel. O que vencer, ele vai salvar a honra de Israel. É a honra de Israel que ele vai salvar. Essa era a preocupação de Davi. Não era de matar o Golias simplesmente. Não. Ele perguntou o que vai receber aquele que vencer. O que matar esse filisteu para salvar a honra de Israel. Porque a preocupação de Davi era salvar a honra de Israel. Salvar a honra. Porque muitas vezes somos afligidos, injuriados, maltratados, perseguidos. Toda uma igreja, todo um rebanho, o exército do Senhor Jesus Cristo. E Davi, a preocupação dele não era simplesmente matar o Golias, mas salvar a honra de Israel. O que vencer vai salvar a honra de Israel. Ele disse:
Glória a Deus. O que vencer vai salvar a honra de Israel. O que importa é a honra da igreja do Senhor. É salvar a honra, lutar, vencer. Assim como Davi se preocupou em salvar a honra de Israel. Davi perguntou aos soldados: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? O que importava era salvar a honra de Israel. Quantas vezes a igreja está tão humilhada, mas o povo do Senhor deve, com fé, confiando em Deus, nós vamos vencer. E vamos salvar a honra da nossa igreja. Salvar a honra do exército do Senhor Jesus aqui na terra. Com a nossa fidelidade, com a nossa sinceridade. E Deus vai nos ajudar. Quem é esse? E Davi falou assim, porque o Golias estava desafiando o exército de Deus vivo. Desafiando o exército de Deus. O povo de Israel. E Davi disse, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Porque ele não estava desafiando um povo qualquer. Golias não estava desafiando um povo qualquer. Golias estava desafiando o exército do Deus vivo. Ramás repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. O irmão mais velho de Davi, quando viu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele, com Davi, e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? O irmão mais velho de Davi fez essa pergunta para Davi. Perguntando por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. O irmão mais velho de Davi diz que o coração de Davi era mau. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi ali em fidelidade com Deus. Davi ali na presença de Deus. O irmão, o próprio irmão de sangue, o irmão mais velho de Davi disse que o coração de Davi era um coração mau. E era presunçoso. Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Foi assim que o irmão mais velho de Davi falou com Davi quando ele chegou ali. Se ele não tivesse cheio de Deus, da presença de Deus, não tivesse sabendo o que realmente ele queria,
né? Que era ver o exército de Deus vivo ser honrado. Com essa palavra do irmão, ele ia ficar triste, mas não. Davi estava na posição e sabia o que ele queria, que Deus estava com ele. Porque as palavras do irmão veio realmente para colocar Davi lá embaixo. Chamou logo Davi de presunçoso e que o seu coração era mau. O irmão mais velho de Davi, irmão de sangue. Mas Davi, o que Davi respondeu para o seu irmão? E ele disse, mas você veio só para ver a batalha. Você veio só para ver a batalha. O irmão de Davi disse, você veio só para ver a batalha. Aleluia. E disse Davi, o que fiz agora? Davi disse para ele, para o irmão, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? O irmão só viu Davi conversando ali com os soldados. Falou daquela maneira com Davi. E Davi disse, o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo... Quando ele disse, o que fiz agora? Porque normalmente, eu acredito que o irmão, ele já vinha agindo desta maneira, falando desta maneira com Davi. Em casa. Porque Davi chegou a dizer o que eu fiz agora. Normalmente, o irmão mais velho de Davi, ele já falava algo assim. Porque a ponto de Davi dizer, o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Eu acredito que Davi, por isso que ele só vivia no campo. Ele devia sair de manhã, chegar meio-dia para comer, porque não podia nem... Será que nem mesmo conversar eu posso? Davi perguntando ao irmão. Davi, então, se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Davi, com certeza, que Deus ia dar vitória ao exército de Israel através dele. Davi tinha confiança em Deus, que Deus ia dar vitória ao exército de Israel, da honra ao exército de Israel através de Davi. Por isso Davi falou assim, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Davi falou a Saul assim. Aquela coragem de Davi, confiando em Deus,
Davi, com a coragem, disse para Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem. Veja a resposta de Saul para Davi. Enquanto Davi ali, cheio de fé, de coragem, de confiança em Deus, Saul, mais uma vez, o irmão já tentou colocar ele para baixo, chamando ele de presunçoso, dizendo que ele tinha um coração mau. O irmão Davi, com toda aquela coragem, ousadia, ali na força de Deus, e dizendo para que ninguém devia ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, disse, Davi disse, teu servo irá e lutará com ele. Davi se prontificou e disse para Saul que ele ia lutar com o filisteu. E Saul respondeu para Davi: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Olha, Saul, mais uma vez querendo colocar Davi para baixo, dizendo que ele não tinha condições. Saul, por ver a estatura de Davi, um jovem ruivo, eu creio que ainda jovem, novo, e achou que, pela aparência de Davi, pela forma que Davi aparentava ser, não tinha condições para vencer um gigante com 2 metros, quase 3 metros. Assim, aparentando Davi, ele não tinha condições. Saul, ele viu Davi assim, que Davi disse, e Saul disse, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz. Você é apenas um rapaz, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Você é um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Não sabendo Saul que maior é o que estava em Davi do que o que estava em Saul. Mesmo ele sendo um gigante, um guerreiro, que desde a mocidade lutava, mas Davi era um soldado de Cristo. Deus estava com Davi. Deus estava, não era Davi. Davi creu que era Deus que ia pelejar por ele e dar a vitória. Davi teve fé, confiança em Deus, que Deus é quem faz, que Deus é quem age. Nós, irmãos, não podemos nada sem Deus. Alguém nos vê assim, aquele, você não pode, mas nós não podemos. Mas podemos todas as coisas porque Deus nos fortalece.
Por isso que o apóstolo Paulo falou: posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. E Davi, ele tinha confiança ali, estava confiando em Deus, que Deus ia ajudar ele, vencer o filisteu e dar honra ao povo de Israel. E Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta de ovelhas de seu pai. Disse a Saul: teu servo toma conta de ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Assim, Davi conversando com Saul, que quando viu um leão, Davi disse que dava golpe no leão e tomava a ovelha da boca do leão. Ele disse que atrás do leão, dava golpe no leão e livrava a ovelha. Quando apareceu um leão ou um urso, Davi disse que levava uma ovelha do rebanho. Davi disse que atrás dele e dava golpe e o livrava a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, quando o leão ou o urso se virava contra Davi, Davi disse que pegava o leão, pegava o urso pela juba e lhe dava golpe até matá-lo. Quando o leão ou o urso se virava contra Davi, Davi disse que pegava pela juba e dava golpe até matá-lo. Davi, sem a força de Deus, poderia fazer? Não poderia. Era na força de Deus que Davi fazia. É na força de Deus. Glória a Deus. E teu servo, Davi dizendo falando com Saul: teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Davi disse que podia matar um leão, podia matar um urso. E aquele filisteu incircunciso seria como um deles, que também ele ia morrer. Davi, com aquela confiança que Deus ajudou ele matar o urso, matar o leão, também ajudar a vencer aquele filisteu. E teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Porque Davi disse: olha, o filisteu, ele desafiou o exército do Deus vivo. E por isso, vai ser, eu vou vencer. Ele tinha certeza, confiança que ia vencer, porque aquele incircunciso desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos deste filisteu. Davi tinha certeza, confiança em Deus, que foi Deus que livrou ele da garra do urso. Que foi Deus que livrou Davi, livrou ele das garras do leão. E também, Davi disse também, Deus vai me livrar das mãos deste filisteu. Deus me livrou do urso,
Deus me livrou do leão e Deus vai me livrar das mãos deste filisteu. Davi estava confiando em Deus, que foi Deus que livrou ele do leão, que foi Deus que livrou ele do urso. E é Deus que vai livrar ele. Ele disse, é Deus que vai me livrar das mãos desse filisteu. Então, a fé, a confiança em Deus, que Davi sabia que dele mesmo não podia nada, que era Deus na vida dele que ajudava a vencer. E sem Deus não somos nada. É tanto que Deus diz na palavra, sem mim, nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Essa força que temos vem de Deus. Essa coragem para fazer a obra vem de Deus. Tudo que temos vem de Deus. Porque sem Deus não somos nada. Não podemos fazer nada sem Deus. Tudo que temos, tudo que somos, é Deus na nossa vida. E temos que estar com essa fé, essa confiança em Deus, que nada podemos fazer sem Deus. Que é Deus que nos ajuda, é Deus que cuida de nós, é Deus. Porque sem Deus, nada podemos fazer. Sem Deus, nada podemos fazer. Deus é tudo nas nossas vidas. E a força que temos é Deus que nos dá. Assim como Deus foi com Davi, Deus também é conosco hoje. Assim, temos que confiar em Deus. Temos que confiar em Deus. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Foi assim que Davi falou. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Saul viu a firmeza na fé e confiança em Deus de Davi. E com aquela confiança, com aquela fé em Deus que Davi estava, Saul viu a firmeza em Davi, fé, confiança em Deus. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Diante disso, Davi disse, vá, e que o Senhor esteja com você. E Saul vestiu Davi. Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar. Davi não ia conseguir, nem conseguia andar. Davi conseguiu com essa couraça, com essa túnica de Saul. Davi nem conseguiu andar. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado com isso. Eu não estou acostumado com isso. Aleluia. Deus grande. Ele não estava acostumado. Então, tirou tudo aquilo. Então, Davi tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras, cinco pedras ele escolheu, lisas,
colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Ele pegou a arma que ele tinha, a arma que ele costumava manejar no campo, porque ele não conseguiu lutar com aquela túnica de Davi, com aquelas armaduras de Davi. Ele pegou as armas que ele já era acostumado a manejar, que eram as aljavas, as pedras, o alforje de pastor, a tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. O filisteu olhou para Davi com desprezo, desprezando Davi, viu que era só um rapaz, viu que Davi, o Golias, viu que Davi só era um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso de Davi. Fez pouco caso de Davi. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. O filisteu se achava, por ele ser um gigante, por ele estar com toda aquela couraça, se achava, né? Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, irmão. Veja a fé, a confiança de Davi. Glória a Deus. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Você desafiou o Deus dos exércitos de Israel. E eu vou contra você em nome do Deus dos exércitos de Israel. Você vem a mim com lanças, com escudo, mas eu vou com você, contra você, em nome do exército do Deus, do exército de Israel, em que você desafiou. Davi falou a Golias assim. E Davi falou mais para Golias: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Davi tinha confiança, disse: hoje mesmo Deus vai entregar você nas minhas mãos. Davi falou isso. Eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo eu matarei e cortarei a sua cabeça. Davi falou assim. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Hoje mesmo. Eita. Rita Lamas. E toda a terra saberá. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Em Israel há Deus. Toda a terra saberá que há Deus. Grita lá em Israel. E todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. E todo o povo vai saber que não é com espada, que não é com lança, que Deus concede vitória. Eita. Eita. E todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor Deus. E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. A batalha é do Senhor Deus. E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi falou assim para Golias. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Eita glória. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, Davi correu para a linha da batalha para enfrentá-lo, o filisteu Golias, tirando uma pedra do seu alforje. O filisteu começou a vir na direção de Davi. E Davi correu para a linha da batalha para enfrentá-lo, o filisteu Golias, tirando uma pedra do sua aljava. Davi arremessou com a tiradeira e atirou o filisteu na testa, de tal modo que a pedra ficou encravada e o filisteu Golias caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu Golias com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi, sem espada na mão, derrubou aquele filisteu e o matou. Davi correu, pôs-se os pés sobre o filisteu Golias e desembainhou a espada do filisteu Golias e acabou a matá-lo, Golias, cortando-lhe a cabeça com a espada do próprio Golias. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a estrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Bené, o comandante do exército: Bené, quem é o pai daquele rapaz? Bené respondeu: juro por tua vida, o rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Bené levou perante Saul, e Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Davi ali, ele ficou com a cabeça de Golias na mão, segurando a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho
teu servo Jessé de Belém. E assim que Deus age, assim como Deus foi com Davi, Deus é com aqueles que coloca Deus em primeiro lugar, que coloca Deus na batalha, que coloca Deus na linha de frente em tudo, que coloca Deus para agir. Porque o homem sem Deus nada pode fazer, mas é Deus que, assim como Deus foi com Davi, assim como Deus venceu Golias, ajudou Davi e deu honra ao povo de Israel, Deus é o mesmo que dá honra ao teu povo hoje, porque Deus não mudou e jamais mudará, e que Deus nos abençoe.